Graça e a paz, amém? Que bom que estamos aqui nessa noite para adorarmos o nosso Deus. Ele está aqui, aleluias. Ele está aqui neste lugar. Porque a palavra de Deus diz, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Então nós cremos, o que nós fazemos aqui é adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, dando continuidade à série de pregações a respeito da família, hoje nós vamos falar sobre uma família que teve problema. Uma família que teve problema. E aí, quando nós olhamos para essa família, parece que nós identificamos, né? Hoje, no século XXI, algumas famílias também com essas mesmas qualidades, com esses mesmos defeitos. Famílias que são formadas por pessoas como nós, e nós temos essas dificuldades. Eu queria que a igreja abrisse a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo número 2, verso 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Aleluias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, viu um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali em Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que lhe sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para si quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora a has de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta ao Senhor. Curva a sua cabeça nessa noite. Senhor, nós lemos a Tua palavra, é ela que Deus nos ensina, nos direciona, nos confronta. Nessa noite estamos aqui, ó Pai, para entendermos, Deus, aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Porque o nosso objetivo aqui, ó Pai, é que nós, ó Pai, possamos ser pessoas melhores, famílias funcionais que adoram o Senhor. Deus, porque se a minha família não está bem, nós não conseguimos adorar o Senhor. E o Teu propósito é que as pessoas estejam bem, que as famílias estejam saradas, que as famílias estejam curadas, para que nós possamos, ó Pai, Te adorar, Te exaltar. Espírito Santo de Deus, eu Te louvo nesta noite e eu Te dou graças por Tua palavra. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e torna cativa, Senhor, a nossa mente, para entendermos aquilo, ó Pai, que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amados, aqui nós temos um texto muito conhecido, que são dois jovens, 2 moços novos, né? E nós vemos no início do texto que havia problema nessa família. Essa família não era uma família perfeita. Nós vemos aqui 2 palavras, irmãos, que eu observei bastante nessa família: a desobediência e a negligência. Negligência de um pai, desobediência dos filhos. Mas nós estamos falando de um homem de Deus, um homem que era sacerdote em Israel.
Estamos falando de um homem chamado Eli, profeta de Deus, escolhido por Deus. Mas quem era esse homem Eli? Ele era o sumo sacerdote israelita, por volta do ano 1000 a.C., época que nasceu o profeta Samuel, é contemporâneo de Samuel. Essa história está aqui nos primeiros capítulos, esses 4 primeiros capítulos, a história desse rapaz, desse homem. E essa história nos traz lições fantásticas para a nossa família, porque nós temos que aprender com essa família, nós temos que olhar para eles e não cometer os mesmos erros, os mesmos pecados que essa família cometeu. Vamos entender um pouquinho da história, como tudo aconteceu. Irmãos, quando o sacerdócio foi instituído por Deus, ainda lá no tempo da perseguição, da peregrinação em Israel, quando Deus instituiu no deserto, Ele escolheu uma família, escolheu a família de Arão, e essa família tinha a função de adorar o Senhor, tinha a função sacerdotal, de orar, buscar o Senhor e trabalhar no templo, organizar o templo. Mas Arão tinha 4 filhos. E aí os irmãos vão lembrar dos nomes: Nadab, Abiú, Itamar e o Eleazar. Essas 4 figuras importantíssimas da história de Israel. Os irmãos lembram que 2 deles levaram fogo estranho para a casa do Senhor, e aí eles foram consumidos. Qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Era representar o homem a Deus, levava os homens, os seus pecados a Deus, através do rito, estabelecendo comunhão entre Deus e o homem. Ele oferecia sacrifício pelos pecados, mas também orientava o povo como se comportar, como viver e como agradar a Deus. Este era o papel do sacerdote. E aqui nós temos uma família que tinha esse papel, a família de Arão, de adorar o Senhor, de preparar, de ser o sacerdote, de estar intervindo entre Deus e o homem, levando ali a sua dificuldade, oferecendo a Deus sacrifício. Eles foram consagrados ao sacerdócio, essa família. Mas os 2 primeiros, como eu falei, morreram porque desobedeceram ao Senhor, levaram fogo estranho ao Senhor, ou seja, fizeram coisas que não deviam a Deus, pegaram incensário e levaram de qualquer jeito, fizeram as coisas de qualquer jeito, e as coisas de Deus não se faz de qualquer maneira, de qualquer jeito, e eles fizeram de qualquer forma, de qualquer jeito, e aí diz a palavra de Deus que eles foram queimados pelo fogo que saiu do altar do tabernáculo, e foram consumidos. Restaram apenas 2, Eleazar e o Itamar. Eram 4, 2 foram fulminados. E assim Deus faz conosco. Se nós tivermos, irmãos, as nossas falhas diante de Deus, não apresentarmos a Ele as nossas dificuldades, as nossas lutas, e não pedimos perdão ao Senhor, nós seremos sim fulminados da presença do Senhor. É claro que Deus não vai mandar um raio para matar a gente, mas vai nos afastar da sua presença. Nós seremos afastados da presença de Deus. Então nós temos que entrar na presença de Deus com as nossas vestes santas, com as nossas vestes brancas ao Senhor. Restaram apenas 2, o Eleazar e o Itamar, dos quais aí vem a descendência de Eli, a linhagem sacerdotal. Eli e seus filhos eram descendentes de Itamar. Itamar era o filho mais novo que sobreviveu de Arão. E então esse Itamar, ele sim é da família sacerdotal. E aí vem a descendência do profeta Eli. Para a gente situar um pouco na história. Nós vemos aqui um pai chamado Eli, profeta, origem sacerdotal, que ele falhou na educação dos filhos. Talvez por causa do cargo que foi imposto a ele, talvez do cargo pesado, talvez por ser juiz. Durou 40 anos sendo juiz em Israel, 40 anos ele estava lá. Ele talvez não soube educar os filhos. Talvez a formação dele de não orientar, não foi capaz, e cedeu os limites, e aí deixou as coisas correrem. Talvez por causa disso, não sei, mas os 2 filhos deste homem, que nós conhecemos também muito bem, Ofni e Finéias, eram homens ímpios, diz o texto que nós lemos.
eles eram ímpios e não conheciam ao Senhor. Estavam na casa do Senhor, andavam com o Pai, viam as coisas do templo, mas eles não serviam ao Senhor. Diz a palavra que eles eram filhos de Belial, eram ímpios. O que é ímpio na Bíblia? O ímpio não tem respeito pelas coisas de Deus, ele professa o mal, ele não ama o seu próximo, ele não sente remorso, ele ama a fazer o mal, ele tem prazer. Então eles tinham prazer em fazer as coisas, praticar as coisas ruins. Eles amavam, se deleitavam em fazer isso. Mas apesar de tudo isso, serviam ao Pai no templo, estavam com Eli aprendendo no tabernáculo. E aí isso aconteceu em Siló. Lembram de Ana e Eucana, que ano a ano eles iam adorar o Senhor no templo em Siló? O templo era em Siló, estavam lá. Então o pecado desses jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porque eles desprezavam o Senhor. Como eu e você estamos ofertando, como estamos entregando a nossa oferta ao Senhor? Deus não vai fulminar como fulminou, mas Ele olha para nós, Ele olha para mim, para você, e às vezes Ele não recebe, porque é alguma coisa que precisa ser confessado. Nós temos que chegar para o Senhor: Senhor meu Deus, me examina, me ajuda. E aí você se examina, Deus te examina, e você entra na intimidade e adoração ao Senhor, para que eu e você não venhamos a ser reprovados. Nós temos que estar todo o tempo alerta para não sermos reprovados por Deus, as nossas ofertas, a nossa vida. Apesar disso, de todo o erro dos filhos, de tudo que eles faziam, o pai não puniu. Pelo contrário, em vez de tirar do ministério, destituir, advertir, ele apenas passava a mão. Por isso Deus enviou um profeta no meio deles, falou: porque honras teus filhos mais do que a mim. Olha o profeta falando a Eli: porque tu honras os teus filhos mais do que a mim, engordando-os com o melhor de todas as ofertas do povo de Israel. O pai era complacente, Eli, o sacerdote, era complacente. Nós temos que ter o cuidado, irmão, para não negligenciarmos a educação dos nossos filhos, o ensino da palavra, a correção na hora certa. Os nossos filhos precisam ser disciplinados, corrigidos, porque se eu não faço, Deus cobra de mim, Deus cobra de você como pai, Deus cobra de você como mãe, Deus vai cobrar. Então nós aprendemos com o profeta Eli de como não fazer. Quando nossos filhos cometem pecados, devem ser corrigidos, devem ser disciplinados. Porém, antes disso, é melhor ensinar-lhes a palavra de Deus, ensinar-lhes o que é certo, levá-los a conhecer o Senhor. Filhos devem ser ensinados, devem respeitar limites. E se eu e você não colocamos limites, eles fazem da forma que eles querem e vão crescendo. Crianças não respeitam os adultos. Por isso que a nossa sociedade hoje, irmão, é uma sociedade doente. Se olharmos para os nossos pais, para os nossos avós, havia limite, era imposto e nós obedecíamos. Mas hoje em dia não, hoje em dia está tudo mais fácil, as coisas vão se complicando e a família vai ficando vulnerável, porque o mundo tem entrado na família. E se eu e você não estivermos ligados em Deus, para que faça cumprir esta palavra, nós seremos cobrados diante de Deus. Aleluias. Mas infelizmente esse tem sido o cenário das famílias que nós temos hoje, no século 21. Hoje nós vemos essas famílias, e é triste quando nós olhamos e vemos que muitas das vezes são famílias que professam a nossa fé, são famílias que são crentes, são famílias que estão nos cultos, são famílias que adoram ao Senhor, aleluias, mas precisam olhar para dentro de si e pedir a Deus que os ajude na correção, aleluias, que os ajude a conduzir a sua família. É difícil, nós lutamos contra um império das trevas, que não quer de forma nenhuma que a nossa família seja próspera, seja abençoada.
Mas infelizmente esse é o cenário que nós encontramos hoje, no século 21. Famílias desestruturadas. Aleluias. Mas os motivos disso são muitos. Temos vários motivos porque as famílias estão assim. Não dão mais satisfação aos filhos, aos pais, nem os pais aos filhos. É uma família disfuncional. A esposa não dá satisfação ao marido, o marido não dá satisfação à esposa. Desajuste na sexualidade, pornografia, traição, crises financeiras, crise de existência, briga, desentendimento, agressão verbal, agressão física, falta de diálogo, de conversa, porque hoje em dia nós não conversamos mais, a internet nos atrai, nós não temos mais tempo de conversar, às vezes estamos em casa, 4 ou 5 pessoas, cada um está no celular, não dialogamos, não conversando, e isso vai tirando eu e você do diálogo, da conversa, e nós não aprendemos dessa forma. As famílias no século 21 estão pedindo socorro. Estão pedindo socorro às nossas famílias. Aleluias. Mas o que esses filhos fizeram? O que esses filhos fizeram de tão cruel? Nós lemos o texto aqui. Diz respeito às leis do sacrifício, tomando para si as melhores partes da carne que eram oferecidas pelo povo, antes mesmo de serem cozidas e queimadas. Eles metiam o garfo lá, pegavam a parte deles e devoravam. Olha só, eles estavam desrespeitando a lei de Deus. Será que nós também, irmãos, se Deus estivesse fisicamente hoje, será que Ele reprovaria você e me reprovaria? Será que Ele nos reprovaria por alguma atitude? A palavra de Deus fala: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Mas o que nós vemos hoje muitas vezes, irmãos, é antes de começar os cultos, não é só aqui, é em outras igrejas, é um conversa, um fala, um levanta, um sai, e aí falta reverência ao Senhor, aleluia, falta reverência. Eu preciso me policiar, você precisa, nós precisamos entrar na casa do Senhor com reverência, ajoelharmos, sentarmos ali e falarmos com Deus. Mas muitas vezes estamos em outro mundo, estamos vivendo em outra conjuntura. Parece que nós estamos aqui, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. É adoração. Mas além disso, eles ainda continuavam, deitavam-se com mulheres que ministravam na porta da revelação. Olha só, olha que pecado, com mulheres dentro do templo. Mais tarde ele também permitiu que os 2 filhos, Ofni e Finéias, retirassem do santuário a arca da aliança. Olha só, tirar a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Eles tiraram, irmão, para levarem para o campo de batalha, para a guerra contra os filisteus, como se fosse um amuleto, como se fosse um talismã. A arca de Deus está conosco, então nós vamos ganhar, nós vamos ser vitoriosos. Esses homens cometeram triplo pecado, transgrediram a lei cerimonial, os mandamentos que eram estabelecidos, que deveriam ser oferecidos sacrifício, profanavam o santuário, a tenda da revelação, onde Deus mostrava a sua glória, transformando em um antro de prostituição. Impediam o povo de cultuar, de adorar a Deus corretamente, por realizar sacrifícios incompletos. Quando algum ofertante protestava, eles ainda brigavam, irritavam, ficavam violentos e pediam a força. Aqueles que estavam na liderança tinham que dar exemplo. Aqueles que estavam como sacerdote foram os primeiros a profanar a adoração e o templo ao Senhor. Eles eram responsáveis e tinham que ver uma vida de santidade, de compromisso com o ensino da palavra. Eu e você, como pai, como mãe, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, porque eles vão olhar para nós. Nós somos o espelho para os nossos filhos.
o que nós estamos ensinando aos nossos filhos, como nós estamos ensinando com o nosso exemplo. Eles observam em nós. Grito de socorro das famílias se dá quando a relação de pai e filho se torna falha. Geralmente isso acontece quando filhos vão deixando a sua infância e vão crescendo, e a sua juventude, adolescência, vão caminhando para a juventude. Quando chega na juventude, de repente explode tudo, porque o pai e a mãe não corrigiu quando era criança, deixou ele fazer o que queria, e a criança vai crescendo, e vai batendo um azar. Daqui a pouco, se você não dá um tapinha nela, quando for mais tarde, dá um tapa na cara. Isso é verdade, irmão. Nós não temos que espancar de forma nenhuma, nós temos que corrigir com amor. A palavra de Deus fala que nós temos que corrigir, para depois que tiver grande, não precisar dessa correção. O que os filhos de Eli fizeram? Fizeram o que queriam e o que não queriam no templo. Não tinham amor por Deus, não tinham amor pela palavra, não tinha amor pelo pai, e o pai foi complacente com eles. O pai permitiu que eles fizessem dessa forma no templo, e Deus não estava se agradando, e tiveram um fim trágico. Os irmãos conhecem a história. Aquele que não realiza as obras de Deus com amor e com sinceridade, o fim é trágico. Então eu e você temos que perseverar em adorar o Senhor, em buscar o Senhor e santificar e perguntar. É por isso que na Santa Ceia diz: olha, examine-se pois o homem a si mesmo. Não é só na Santa Ceia, é examinar em todo o tempo, toda hora, olhar se vê se tem algum caminho mau em nós, se tem alguma coisa má em nós, porque às vezes nós achamos que estamos, abafando, e Deus está nos reprovando. Temos que ter muito cuidado. Qual era o perfil dessa família? Descobrimos alguns dados importantes que vão contribuir para a nossa compreensão da família que pede socorro. Primeiro, o momento histórico dessa família era um momento histórico conturbado de Israel. Eli e sua família viveram um tempo dos piores momentos da história de Israel. Era a transição do período dos juízes para o período dos profetas, e logo após estabeleceu as tribos de Israel em Canaã. O povo antes da instituição da monarquia em Israel, o problema estava, irmão, em que eles não davam mais ouvidos a Deus, não ouvia mais. Eles estavam num antro de perdição tão grande que não dava mais ouvidos a Deus, e Deus não falava mais com aquele povo. Lembra a história de Samuel, quando pequeno, criado lá? Ele ouvia a voz de Deus, ia ao profeta Eli, e ele: o Senhor está me chamando 3 vezes, 4 vezes, e aí ele falou assim: olha, quando ele te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. O profeta não tinha mais a relação que Deus queria com ele. Deus não falava mais com aquele povo. O povo estava num pecado tão grande, que Deus olha para aquele mundo, para aquele povo, para aquela época, e fica enojado. Essa é a nossa concepção. E como está o nosso mundo hoje? Como Deus olha para nós hoje? Será que Deus ainda fala com você? Será que você ainda fala com Deus? Será que tem essa intimidade? Será que nós ouvimos a voz de Deus? Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos para a sua palavra, estudar a sua palavra, ler a sua palavra. Ele está falando conosco, mas nós tampamos os nossos ouvidos para não ouvir Deus falar, porque nós não abrimos os nossos olhos para ler a sua palavra. E aí nós vamos aprendendo por osmose. Isso era um problema sério que estava acontecendo em Israel. Claro que nós vamos culpar aquele momento histórico, não vamos culpar aquele momento histórico. A falta foi a disciplina e a correção. Talvez a mãe dos filhos do Eli, que o texto nem fala quem era a mãe, não nomeia, não fala o nome dela. Talvez a sua posição não era tão importante, talvez ela estava ocupada demais. Mas o que nós aprendemos aqui, irmão, é que esse pai, o juiz, a sua posição em Israel fazia dele um homem respeitado, fazia dele um homem bastante ocupado, mas também um homem muito apático, sem inércia.
era inerte, ou melhor dizendo, era inerte o que estava acontecendo. Ele não corrigia os seus filhos. Será que às vezes nós não estamos colocando desculpa por não corrigir os nossos filhos? Será que nós trabalhamos tanto e não temos tempo de corrigir, de ensinar, de educar? Será que nós estamos num tempo tão corrido que nós não conseguimos parar para sentar e para conversar? Nós temos que aproveitar o tempo que nós temos com os nossos filhos, com a família. Tempo de qualidade para estarmos juntos, conversando, aprendendo, dialogando. Não um pai ou uma mãe apático, fingindo que nada está acontecendo. A palavra de Deus fala que eles estavam no templo, eles se vestiam como sacerdote. Eles gostavam da pompa, eles aproveitavam da posição de sacerdote para satisfazer os seus apetites carnais, mas eram incrédulos, não serviam ao Senhor, e o seu significado espiritual dos rituais era reprovado, eram cruéis, não ofereciam sacrifício ao Senhor, eram imorais, insensíveis diante da exortação do pai quando o fazia. Nós temos um problema aqui nessa história, um problema muito grande, e muitas das vezes as nossas famílias do século 21 se identificam um pouco com essa família. Às vezes nós identificamos em algum momento com essa família. Quais são os problemas dessa família? Vista grossa. Ele não soube, ou ele não quis ver os filhos, olhar para os filhos, gastar tempo com os filhos, nunca se preocupou em estar com eles. Parece que ele sempre se escondeu por trás de tudo, do status de juiz. Ele foi juiz para aquele povo, mas não conseguiu ser juiz e nem sacerdote da sua família. Às vezes nós estamos fazendo tantas coisas, mas estamos esquecendo de buscar o compromisso que nós temos como sacerdote da nossa casa, da nossa família. Temos tempo para trabalhar, temos tempo para estar na igreja, temos tempo para estar em tantos lugares, mas não temos tempo para aprender com o Senhor, para ensinar as nossas famílias. Talvez a nossa carreira profissional é mais importante, talvez o meu status na minha empresa é mais importante, talvez o meu status religioso é mais importante, talvez o meu ministério é mais importante, mas o mais importante é você, o sacerdote da sua casa. Aleluias. Eli também não soube agir, ou não quis agir, e as pessoas tentaram advertir ele, olha, teus filhos estão fazendo isso, e ele sabia, só não queria corrigir. Às vezes quando nossos filhos estão dando trabalho para as professoras lá embaixo, não, meu filho não, ele é um santo, que isso? A gente ouve muito isso, irmãos. Mas a gente sabe que os nossos filhos, quando crianças, eles dão trabalhos mesmo. E às vezes nós passamos a mão. Tem alguns diáconos que vai falar não posso nem falar com o filho daquele irmão ou daquela irmã, porque senão eu vou ouvir. Quem são os seus filhos? Quem são os seus filhos? Será que nós estamos passando a mão, sendo conivente? Não. Meu filho não, ele não faz isso. Tadinho, é uma criança. E nós estamos fingindo que não estamos vendo. O que nós aprendemos com essa família? O problema de Eli não começa porque ele não observou só os filhos. Mas o problema de Eli está porque ele não ouviu em primeiro lugar o Senhor. Às vezes nós colocamos tantas desculpas, mas em primeiro lugar, se a gente não sujeitar a Deus, ao Senhor, não sujeitar a Ele, nós não vamos conseguir educar os nossos filhos do jeito que a palavra manda, nos ordena. Então nós temos que pedir orientação de Deus, a manifestação de Deus, para que eu e você hajamos conforme a palavra de Deus. Aleluia. Agir conforme a palavra de Deus.
Quais são as suas prioridades? Quais são as nossas prioridades hoje? É uma pergunta que eu deixo para a igreja. Olhando para a vida daquele sacerdote ali, a prioridade dele era ser juiz em Israel. A prioridade dele era ser sacerdote em Israel. Mas não foi sacerdote do próprio lar. Não foi o profeta de Deus dentro da sua casa. Algumas desculpas foram dadas. Poderiam ter sido o seguinte: a ausência da mãe. Eu não sei, eu trabalho demais, eu não tenho tempo. A igreja me consome. Eu já estou com a idade avançada. Já não tenho mais tempo. A minha saúde está debilitada. Eu não consigo mais falar com esse menino. Quando eu falo menino, ele grita mais alto do que eu. E nós vamos dando desculpa para Deus. Mas Deus vai cobrar de nós aquilo que nós deixamos de fazer com os nossos filhos. Aleluias. Quais são as suas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Nossa primeira prioridade é Deus na nossa vida. Diga assim: Deus. A segunda prioridade, família. Diga família. A terceira, diga ministério. Ordem. Deus, família, trabalho, ministério na casa dele. Porque se eu estou bem com Deus, eu vou estar bem com a minha família. Se eu estou bem com Deus e com a minha família, eu vou estar bem na igreja. Mas se eu estou bem na igreja, não estou bem com Deus e nem estou bem com a minha família, eu não estou bem com Deus. Eu tenho que estar bem com Deus, com a minha família, para fazer bem e desempenhar bem o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Tem pessoas que estão 24 horas na casa de Deus. Nós temos que, eu preguei ontem aqui na Tarde da Bênção, falei sobre religiosidade. Nós temos que ter cuidado com a religiosidade. Não estou falando que você não tem que vir para a igreja, não é isso, me entenda. Mas às vezes nós estamos vindo tanto, envolvidos em tantas coisas, mas estamos deixando Deus em segundo lugar. Em primeiro lugar é Deus na nossa vida. Aleluias. As nossas prioridades. A esperança para os pais e para os filhos, a esperança para a família do século 21 está na conversão do coração, sujeitar a sua vida ao Senhor, aleluia, é entregar a sua vida ao Senhor, como o salmista diz, e deixar Ele dirigir, conduzir a nossa vida. E aí nós vamos ver, vamos ter uma família bem alicerçada, estruturada. Para encerrar, Malaquias capítulo 4, verso 5 em diante. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais voltem para os seus filhos e o coração dos filhos voltem para os seus pais. Isso não foi para a época dele somente, mas é para os nossos dias. O nosso coração tem que estar aliançado com o coração dos nossos filhos, e o coração dos nossos filhos tem que estar aliançado com os nossos corações, voltado para Deus. A solução para o pai que não sabe educar, a solução é: busque a Deus a direção, porque a tua família muitas das vezes está precisando de socorro. As nossas famílias estão em guerra, mas nós temos que, em primeiro lugar, pedir ao Senhor que nos coloque no caminho da conversão a Ele. Coloque-nos no caminho da conversão, para que o meu coração e o teu coração seja quebrantado, para que eu e você venhamos a ter paz com o Senhor e as nossas famílias possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Crescimento. Hoje a família é uma das instituições mais bombardeadas que nós estamos vendo. É a família. Aquilo que é certo para a sociedade já não é mais certo. Aquilo que a Bíblia fala mudou-se completamente. Eu não sei como será daqui a 20 a 30 anos, se Jesus não voltar antes, como será a família de pai, mãe e filhos. Mudou-se tudo.
E nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar atentos e não deixar que o mundo entre na nossa família, porque tem entrado em muitas casas, em muitos lares, irmãos, tem entrado, mas nós temos que ser vigilantes, sacerdotes, para que eu e você não venhamos fazer como esse homem Eli, que ele morreu, talvez do coração, não sei, foi fulminado, estava numa cadeira lá e de repente, puf, morreu, como sobre que os 2 filhos tinham morrido na guerra, infarto, sei lá, quebrou, sim, porque ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim e de você como sacerdote, que Deus tenha misericórdia de mim, e que as nossas famílias sejam o centro da vontade de Deus, amém? Fique em pé nessa noite, aleluias. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu sei que quando nós falamos sobre esse assunto, há poucas glórias e poucas manifestações. Por quê? Porque Deus, Ele fala com a gente, quando Ele fala com a gente dói. E quando dói a gente não consegue nem glorificar, né? Mas isso é para correção minha. Porque Deus primeiro corrige a mim, depois corrige a igreja. Ele quer nos corrigir. E se Deus quer nos corrigir, nós temos que adorar e glorificar Ele. Obrigado, Senhor, por tua correção. Eu tenho que tomar vergonha na cara e ser um pai melhor. Eu tenho que tomar vergonha na cara e ser uma mãe melhor. Eu tenho que educar os meus filhos. Eu tenho que aprender com o Senhor e aprender com o erro desse sacerdote Eli. Aprender com ele. Aleluias. A Bíblia é tão perfeita que ela não esconde as mazelas dos profetas, dos homens de Deus, para que eu e você aprendamos, para que nós venhamos a não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Coloque a mão no seu coração. Senhor meu Deus, aqui está, Pai, a tua igreja. Aqui estamos como igreja do Senhor. Senhor, se nós somos negligentes na tua palavra, no ensino, Deus, nós somos negligentes como sacerdotes da nossa casa, do nosso lar. Nesta noite, ó Pai querido, nós queremos nos esvaziar, nós queremos confessar o nosso erro, o nosso pecado. Nós queremos nesta noite, ó Pai querido, mudar a nossa rota, mudar a forma que nós, ó Pai querido, tratamos as nossas famílias, os filhos, a esposa, o esposo. Nós queremos mudar, nós queremos, ó Pai, não de pensamento, mas de atitude, porque de agora por diante, ó Pai, nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, como homens, como mulheres, como chefe de famílias, amar a esposa, amar os filhos, corrigir, educá-los, ó Pai. É difícil, porque esse século 21 que nós vivemos, ó Pai querido, está, Senhor, lá do avesso, está todo revestrez, está difícil, mas Senhor, meu Deus, nos dá força, nos ajuda. Nós queremos submeter a nossa família à tua palavra, e nesta hora eu profetizo sobre esta igreja, que esta igreja é do Senhor, que as nossas famílias são do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo está conosco, e que nenhum mal chegará à tua tenda, e que nenhuma praga, nenhum mal chegará à nossa casa, à nossa família, porque a nossa esposa é do Senhor, os nossos esposos são do Senhor, os nossos filhos, netos são do Senhor, e nós não perderemos, porque eles são do Senhor. Aleluias. Adore o Senhor nesta noite com esse louvor, adore a Ele. Deus de poder, a tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor. Oh, adore a Ele. Oh, santo, Ele é santo. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Sim, Deus, transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
Dá-nos, Senhor, novo coração nesta noite. Meu coração igual ao Sim, Deus, um coração igual ao teu. meu mestre. Oh, aleluia. Meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Aleluia. Cumprir todo o teu querer. Aleluia. Dá-nos, Senhor, novo coração. Aleluia. Dá-me um coração. Dá-me um coração. Peça esse coração igual ao dele. Que aprenda a amar. Oh, aleluia. Nos ajuda, Senhor, meu Deus. E nos fortalece nesta noite.